A paz do Senhor. Nesse vídeo eu vou falar sobre um livro, e esse livro é um livro que trata de batalha espiritual. É esse livro aqui, né, do pastor Pascoal Piragini Júnior. Então, aqui atrás tem uma pequena descrição de quem é esse pastor, né, o pastor Pascoal. Acho que ele é um pastor que eu particularmente não conheço, nunca assisti nada dele, assim, nunca vi um culto, uma pregação, nunca ouvi falar. Mas eu dei uma lida aqui, que ele é um pastor, né, da Igreja Batista de Curitiba, casado, estudou teologia, ele entende do assunto, né, e eu achei bem interessante o livro. É um livro fino, né, um livro que tem apenas 58 páginas, né, então as páginas são divididas em duas, né, mas mesmo assim não é muito grande, duas colunas, e é um livro que eu recomendo para uma introdução ao estudo de batalha espiritual baseado nas escrituras. Ou seja, a gente sabe que tem muitos livros de batalha espiritual que são escritos baseados no que os demônios falam em entrevistas dadas a demônios. Então isso aí, eu não vou recomendar um livro desse aqui. Mas um livro baseado na Bíblia, nas escrituras, eu vou recomendar. Vale a pena assistir esse vídeo até o final? Vale a pena. Por quê? Porque eu vou dar um resumo desse livro. Então você que não leu o livro, mas quer aprender um pouco mais sobre batalha espiritual, talvez não vai ter tempo de ler esse livro, assista esse vídeo que eu vou dar aqui um resumo para que você possa compreender o assunto que é tratado e aprender. A ideia aqui é que o resumo do livro traga um aprendizado para você. Assim como trouxe para mim, traz para você também. Se você for pregar sobre batalha espiritual, ensinar sobre batalha espiritual, né, eu recomendo você assistir esse vídeo e, quem sabe, também ler esse livro. Então esse livro aqui ele vai tratar aqui de alguns temas, são 10 capítulos, né, onde ele divide aqui esses 10 capítulos. Eu vou falar um pouco de cada um desses capítulos, não vou fazer de tudo para não ficar cansativo, né, e vou direto ao ponto, né, do tema tratado em cada capítulo. Então aqui, no começo, na introdução do livro, é importante você sempre dar uma lida na introdução, quem sabe até antes de comprar o livro, para saber se esse livro ele trata realmente daquele assunto que você está interessado em aprender, né? E aí ele vai falar um pouco aqui sobre o que é libertação, né? Apesar dele ser um pastor batista, que os batistas são mais tradicionais, ele vai tratar desse tema, ele vai trazer isso como uma realidade. A batalha espiritual, ela existe, né? Ou seja, ele não vai ignorar isso aqui, como alguns fazem, ele vai colocar que existe. Né, e ele vai colocar que Cristo nos liberta. Ele fala assim, isso quer dizer, né, que a nossa libertação tem a ver necessariamente com a aceitação da verdade de Cristo, obediência ao que ele nos ensina. Então isso que ele vai entender como uma verdadeira libertação. Então o capítulo 1 ele fala assim, conheça o inimigo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer na batalha espiritual, ele vai dizer aqui, é conhecer quem é o nosso inimigo. Então numa guerra, ninguém vai para a guerra sem saber quem é o inimigo. Estuda o inimigo, procura saber quem é o inimigo, como que o inimigo ataca, e com nós não vai ser diferente. Então ele vai citar aqui Ezequiel 28 e vai citar também Isaías 14, né, que são as passagens que falam da queda de Satanás. Ele vai defender aqui que essas passagens falam dos reis, né, tanto do rei da Babilônia como do rei de Tiro. No entanto, ela fala também de Lúcifer, que seria esse querubim ungido, que foi expulso do céu, né? Então ele entende, ele interpreta essa passagem dessa forma. Né? E aí ele vai mostrar que Satanás hoje ele governa muita coisa. Então ele coloca aqui uma observação atenta e criteriosa aos programas de televisão, jornais, revistas, internet, música, cinema, teatro, leva-nos a concluir que existe na cultura do mundo de hoje um movimento oculto, orquestrado pelo mal, com o propósito de estabelecer um véu de cegueira que nos impeça de ver para onde estamos indo. Então é assim que o mundo vive. Quase tudo hoje que é produzido em termos de literatura, de televisão, tem uma influência demoníaca. Então a gente que crê em Jesus como Salvador, a gente tem que saber discernir as coisas, né? E aqui ele vai falar um pouco dos demônios, né, tanto dentro do contexto do Novo Testamento, como na cultura clássica também. Vai fazer um pouco a questão aqui falar um pouco, bem rápido, do período interbíblico, né? E aí ele vai colocar aqui, né, que realmente,
né, os ídolos, né, daquele período tinha ali uma influência demoníaca, né? Ele faz essa ponte aí, né? Ou seja, influência demoníaca nos ídolos daquela época e trazendo para o dia de hoje o que a gente tem acesso, os nossos filhos têm acesso por aí, né? Algumas coisas, né, vai ter uma influência demoníaca por trás. Aí o capítulo 2 ele fala de possessão demoníaca, ele vai falar assim: o cristão pode ser oprimido ou tentado, mas aquele que foi realmente lavado no sangue de Jesus e está firmado em sua palavra, jamais será possuído. Então ele vai defender essa ideia aqui que é bíblica, ele vai citar aqui as passagens bíblicas e deixar bem claro que, né, quem está em Cristo não pode, né, sofrer possessão, mas pode ser oprimido, né? Ou seja, tem a questão da opressão que ele vai tratar no próximo capítulo. E ele cita um dado importante que ele fala assim: ó, 40% da população brasileira transita entre catolicismo não praticante, né, e pratica também religiões espíritas, feitiçaria e bruxarias. Então a gente observa que muita gente fala: sou católico não praticante, mas vai no centro espírita, né, vai no terreiro de macumba, né, então começa a misturar as coisas aí, né, e aí a gente tem que estar preparado para isso, né, e aí ele vai mostrar que pessoas que frequentam esses lugares, elas podem sim estão muito mais tá muito mais fácil, né, essa pessoa sofrer uma possessão demoníaca, né? E ele vai colocar aqui a questão da opressão, né? Que a opressão ela é diferente da possessão. O crente ele não pode ser possesso, né? Mas ele pode sofrer uma certa opressão. Então a opressão satânica é a estratégia de Satanás para nos colocar no canto da parede e nos impedir de caminhar. Ele cita problemas, lutas, dificuldades, perseguições, enfrentamentos, problemas em relacionamentos, são exemplos de situações que pode estar havendo uma opressão demoníaca. Às vezes a pessoa está passando por um problema no casamento e ali tem uma opressão demoníaca ali. Então não chega a ser uma possessão, mas o diabo ele vai estar nos perturbando o tempo todo. Então ele vai citar, né, aqui algumas coisas que pode trazer, né, doenças, a questão também coloca aqui a amargura, enfim, né? E tudo isso é quando o cristão não vigia, né? Não ora, não vigia e acaba sofrendo esses ataques. Depois ele fala de tentação, ou seja, o cristão também, o capítulo 4 ele vai falar que a tentação ela pode vir também de Satanás, né? Então o desejo, o engano, a desobediência, né? Ou seja, ele vai citar aqui, né, as tentações que o cristão pode sofrer. Então ele defende essa ideia de que o diabo também ele influencia nessa área da vida do cristão em relação às tentações. Depois ele fala aqui no capítulo 5 as armas do inimigo. Então ele vai colocar aqui a impureza, o medo, a dúvida, a mentira. São várias armas que Satanás usa contra os crentes. Então ele coloca assim: a permissividade com algumas situações que estão sendo consideradas normais e pertinentes à cultura tem levado à degradação dos valores para dentro de casa, né? Ou seja, que ele está falando de impureza. Então a gente vê que valores cristãos estão se perdendo dentro da casa dos próprios cristãos, né? Por quê? Porque estão permitindo que Satanás entre, né? Então ele vai pegar pesado nessa parte aqui, mas ele fala também, né, que nós temos as armas. Aqui no próprio capítulo que ele fala as armas do inimigo, ele cita também as armas do cristão, né, que é a verdade, a justiça, a fé, né, o enfrentamento, cuidados com os extremos, adoração e louvor. Então como que a gente vai vencer, né, Satanás? Então ele vai dar aqui falar um pouco das armas, né, dessa batalha espiritual, né? A batalha espiritual é vencida pelas armas da fé, né? Fé bíblica é aquela que provém da palavra de Deus. Então a batalha espiritual é vencida por essa fé atuante no nome de Jesus, que está acima de todo nome. Então como que eu venço, né, no nome de Jesus? E aí no capítulo 6 ele começa a falar do ministério de libertação. Então tem muita gente que vai, né, falar que faz parte desse ministério de libertação. E é interessante que ele defende a ideia que todo crente, né, faz parte desse ministério. Ele fala assim: todo crente genuíno tem autoridade delegada pelo Espírito de Deus para promover a verdade, a verdadeira libertação, que é plantar a semente do Evangelho. Então, o que acontece? Quando alguém está possesso, você não vai ali pregar a palavra, pregar o Evangelho para essa pessoa, né, porque ela está possessa. Você vai expulsar esse demônio em nome de Jesus, você vai chegar com a autoridade em nome de Jesus e expulsar, né? Mas uma vez que o demônio foi expulso, aí você vai pregar, você vai fazer com que
para fazer de tudo para aquela pessoa se converter, porque assim vai acontecer a libertação completa na vida dela. Então a conversão, né, é que vai, né, trazer a libertação. Né? Lembrar sempre que a verdadeira libertação é Jesus dentro de nós. Não é uma manifestação escandalosa nem um show pictórico, mas um momento de mais profundo significado na vida de alguém, um momento decisivo de seu destino eterno. Né? Por isso requer um mais profundo respeito. Né? Então, a questão toda é que, né, quem está em Cristo é liberto de forma completa, né? E não é um show, não é nada demais, né? É simplesmente uma convicção pessoal que a pessoa tem, que ela crê em Jesus como Salvador. E aqui ele vai falar de exorcismo, né? Então ele vai citar os momentos que Jesus expulsou o demônio e vai aqui colocar que nós temos essa autoridade para expulsar demônios. Capítulo 7 fala da manifestação satânicas no culto. Né? Acontece muitas vezes? Sim, acontece, porque tem muitas vezes no culto pessoas que não são crentes, que estão ali há muito tempo. Jesus, por exemplo, expulsou demônio em sinagoga. O cara estava lá ouvindo a palavra praticamente, né, todo sábado, estava lá ouvindo a palavra e, né, caiu o possesso quando Jesus estava lá. Né? Então, acontece dentro da igreja. Né? Precisamos saber que nem toda pessoa que manifesta alteração de comportamento ou que cai está endemoniada. Ele vai citar aqui também exemplos de pessoas que não, às vezes, estão fingindo, né? E às vezes a pessoa tem uma doença, né? Ou seja, né, não necessariamente a pessoa está endemoniada, mas ele vai colocar aqui que acontece dentro da igreja, porque tem gente que não é crente. Né? Então, e aqui ele coloca, né, uma outra arma nessa batalha, oração. Né? Não tem para onde correr, oração, né, obediência. Então ele vai colocar aqui comunhão com Deus, né? Enganam-se e se decepcionam, pois o que importa mesmo é uma vida de comunhão espiritual verdadeira com Deus em obediência à sua palavra. Né? Viver no dia a dia os ensinos de Jesus, andar com Ele. Então se a pessoa não anda com Jesus, não vive no dia a dia com Jesus, essa pessoa provavelmente não é crente, ela não tem Deus na vida, ela corre o risco de, né, ficar possessa. Então, aqui ele vai se aprofundar na questão da oração, no capítulo 8, que fala jejum e oração. Então, o jejum e a oração são elementos para o cristão, né? Todo crente, não é só crente que trabalha com libertação que precisa orar e jejuar, mas todo crente, né? Todo crente tem esse dever, né, esse compromisso de estar sempre na presença de Deus para estar preparado para essa guerra espiritual. Né? E aí ele vai dar aqui algumas dicas práticas para o enfrentamento. Né? Todo cristão tem a obrigação de evangelizar, cuidar um dos outros, mas há pessoas que recebem uma vocação específica para ajudar na libertação dos oprimidos, porque tem um chamado especial para esse tipo de pastoreio. Então aqui, apesar dele colocar nos capítulos anteriores que todo cristão exerce esse ministério, ele vai colocar também que em alguns ministérios tem um ministério específico também de libertação. Então, assim, todo cristão tem o compromisso de pregar, mas algumas pessoas têm um chamado especial para pregar. Todo cristão tem um compromisso de ensinar a palavra de Deus, mas algumas pessoas têm uma vocação especial, né, para ensinar a palavra de Deus. E assim vai. Tem gente que gosta de visitar hospital, de orar nos hospitais, tem gente que gosta de evangelizar na rua, né? Então, assim, cada um tem um chamado. Então, ele defende aqui, né, desse chamado específico para o ministério de libertação. Aí ele coloca aqui algumas dicas, né, para ministre em equipe, né, nunca vá sozinho, sempre vá em um grupo de pessoas. Ministre sempre com pessoas do mesmo sexo, né, ou seja, né, se vai aconselhar, né, um pastor, um homem, vai fazer aconselhar uma mulher, é bom levar a sua esposa junto, né, sempre é bom estar dessa forma, né? Ou seja, acompanhados de pessoas de masculino e feminino, né? Colocar todo mundo junto assim, né? Para não ter nenhum tipo de problema. Né? Ele dá outra dica: busca a Deus juntamente com quem vai ministrar com você. Então tá os dois juntos em sintonia. Né? Quarta dica: tenha sempre em mente o alvo da libertação, que é salvação em Cristo. Então, vale ressaltar que sempre que Jesus expulsava um demônio, o propósito era a pregação do Evangelho. Libertação é, né, salvação, está vinculado aí. Então, a pessoa precisa aceitar Jesus, fazer um discipulado, firmar-se na palavra de Deus, entrar num processo de crescimento espiritual e compromisso com Deus. Então, sem esse compromisso, a libertação não acontece. Então, quando que alguém vai ser liberto por completo? Quando ele tiver um compromisso realmente, né, com a palavra. Então, eu acho muito interessante
a abordagem, né, dele, porque ele fala bastante dessa questão do compromisso, né? Ou seja, a pessoa que é liberta, ela tem compromisso com Deus, né? E aqui, ele, no capítulo 10, ele vai tirar algumas dúvidas, né? Então são alguns pontos polêmicos, ensinamentos errados que tem por aí, né? Ele vai falar sobre amarrar demônio. Será que a gente tem que mandar amarrar demônio? Ele vai colocar que não existe isso, né? Maldição hereditária, né? Ele vai tratar desse tema. Claro que não existe isso. Quem está em Cristo não tem maldição hereditária, né? E aí ele vai citar um pouco sobre a influência demoníaca nas propagandas, né? Ele vai falar da questão das drogas, as pessoas são oprimidas para usar drogas também, né? Aí ele cita alguns tipos de tratamentos que acontecem por aí, como yoga, acupuntura. Por trás dessas coisas, ele vai dizer que sempre tem uma certa influência, né, espiritual, né? Ou seja, vou fazer yoga. Por trás tem alguma coisa assim, porque isso vem dessas religiões, né, lá do Oriente, lá da parte, né, Oriente não os orientais, né? Coloca, né, os japoneses, os chineses, os hinduístas, são principalmente os budistas, né? A religião budista daquela região lá, e aí eles têm por trás ali uma influência maligna, né? E aí ele vai citar algumas coisas aqui, fala de depressão também, né? Às vezes tem a questão da depressão ser uma doença natural, mas pode ser também uma influência demoníaca. Então ele cita mais alguns casos aqui de influência demoníaca, que é o ocultismo, espiritismo kardecista, maçonaria, Rosa Cruz e barreiras mentais. Então ele cita algumas coisas aqui e chega na conclusão, né? Então aqui ele vai concluir, né, que o Espírito Santo use, pois, cada filho de Deus para ajudar a transformar esse mundo de trevas em um mundo de paz, e que este guia de estudo, apesar de não esgotar o assunto, seja útil no preparo daqueles que desejam entrar nessa batalha como veículo de libertação dos cansados e oprimidos. Então a gente chega no final desse livro com essa conclusão, né, que cada um de nós possamos buscar mais de Deus para trabalhar nessa área de libertação. É claro, primeiro eu tenho que ver se eu sou liberto, né? Ou seja, para eu trabalhar com libertação, eu tenho que olhar para a minha vida. Então, né, é muito importante estudar sobre esse tema, que a gente tem que trabalhar a libertação na nossa vida também, para depois, né, procurar ajudar pessoas que precisam de libertação espiritual, né? E o melhor remédio, né, só para a gente concluir aqui, é aquele que evita a doença, né? Ou seja, se você fazer algo que evita a doença, é melhor do que você ficar doente para depois tomar um remédio para sarar, né? Então, pregação do evangelho é o melhor remédio, né, para a possessão demoníaca, né? Ou seja, antes da pessoa ficar possessa, se ela crê em Jesus, ela, né, resolveu o problema. Então, nós temos que evangelizar mais, pregar mais, para que mais pessoas possam se salvar, né? Então, aí sim vai acontecer uma libertação de tudo na vida dela, né? E como ele defende aqui nesse livro, e claro, baseado nas Escrituras, um crente nunca vai ficar possesso, né? Ou seja, ele está em Cristo. No entanto, ele pode sofrer essa opressão, e isso faz com que nós usemos as nossas armas que a Bíblia vai ensinar, né? E aí nós vamos orar e jejuar e estar sempre na presença de Deus. Bem, eu encerro aqui, espero ter ajudado você com esse livro, né, sobre batalha espiritual, né, e também, né, pesquise sobre a vida desse pastor, dê uma olhada no material dele que tem por aí, né, e compre o livro caso você queira se aprofundar nesse assunto. Se você gostou, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, curta o vídeo, né, e siga aí nas redes sociais, que a gente está sempre postando novidades e conteúdos mais profundos sobre esse tema. Dentro do site da EBD em Foco você vai encontrar muito conteúdo para professor da Escola Bíblica Dominical, né, que também trata desse tema e de outros temas. Então é isso, até a próxima.